eu só fazer um adendo aqui, porque essa foi uma conversa até que eu tive com o Fernando essa semana. Hein, irmão Gilmar? Escuta aí com o coração aberto, tá, irmão Gilmar Luiz, que está fazendo essa pergunta para nós. Esse foi um tema que essa semana eu me questionei, conversei com o Isaac também, conversei com a minha família. Enfim, nós, cristãos, que cremos na salvação em Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que nos é ensinado pelas Sagradas Escrituras, nós não temos como flexibilizar as Sagradas Escrituras de nenhuma forma para que isso seja verdadeiro e atenda os meus anseios, porque de alguma forma eu fui beneficiado por isso. Não pode. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. E ela é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Não a minha opinião e não o que eu acho. É o que ela diz. Quando a gente vê, por exemplo, em Mateus 7, irmão Gilmar, dá uma olhada, irmão Gilmar. Textou, olha só. Você vê o Sermão da Montanha. O nosso Senhor Jesus vem falando um monte de coisas para a gente tomar conta e do que está por vir, né? Fala um monte de coisa. E aí ele começa a falar sobre a questão da porta estreita, que até a congregação também rouba, né? Furta essa questão da porta estreita, porque ela fala que a porta estreita é aquela doutrina que eles criaram, e não tem nada a ver com a porta estreita. Então, o nosso Senhor Jesus, no versículo 7 do capítulo 13 de Mateus, ele vai dizer, entrar pela porta estreita porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque esta é a porta apertada, o caminho que leva à vida. Poucos ao que encontrem. Por quê? Porque é muito fácil, meu irmão, as pessoas deturparem o evangelho. Isso acontece desde a época de Jesus. Isso não é uma novidade agora, que agora a gente tem, né? Deus permitiu que a gente tenha o entendimento dentro das Sagradas Escrituras, e agora que as escamas caíram dos nossos olhos, você olha, você consegue ver absurdamente em abundância a adulteração do evangelho dentro e fora da igreja. Mas isso é uma prática antiga. Lembra bem aqui, ó, o apóstolo Paulo está o tempo todo demonstrando, nós vemos nas cartas de Apocalipse, o nosso Senhor Jesus, né, mandando um aviso ali, porque para aquelas igrejas ele aponta o defeito e pede para aquelas igrejas se arrependerem das transgressões que já estavam acontecendo. Isso sempre teve no nosso meio, né? Então, aí nós vemos o Senhor Jesus, ele vai falar, irmão Gilmar, a respeito dos falsos profetas. E observa bem como as palavras de Jesus, do nosso Senhor Jesus, é tão simples, mas parece que a gente está acostumado a mistificar, né? Nós estamos acostumados tudo a espiritualizar demais, é uma revelação. Mas não, nosso Senhor Jesus disse aqui através do Evangelho de Mateus, de forma tão simples e transparente, só que a gente não quer ler e não quer pegar isso como verdade. Porque muitas das vezes a gente foi beneficiado de alguma forma por causa dessas profecias. Mas vamos ver o que o nosso Senhor Jesus diz de forma bem clara para que a gente consiga entender, né? E aí, depois que ele fala da porta, ele fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Versículo 15. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, que também é uma forma de espinheiro. Ou seja, o nosso Senhor Jesus já mostra para a gente como que a gente consegue identificar os falsos profetas. Pelos frutos. Pelos frutos. Então, nós passamos a olhar. Ele vem vestido de ovelha, mas por interior é lobo. O que você tem que entender, irmão Gilmar, é que todo o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Deus, ele aponta para Cristo. Deus submeteu a Cristo todas as coisas e ele sempre nos colocará dependentes do sacrifício de Jesus. Tudo nos leva para Jesus. Então, todas as benécias que traz o evangelho nos leva para Jesus. Tudo que vocês recebem, nós recebemos, eu recebi. Muitas profecias cumpriu na minha vida. Eu falo com clareza, cumpriu na minha vida. Mas o que essas benesses fizeram comigo? Me ligaram aonde? Me ligaram a Cristo? Não. Fizeram me
dependentes da instituição. Então, a primeira coisa, quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo para o irmão da congregação, a primeira resposta, a primeira pergunta, indagação, é justamente, irmão Gilmar, essa que você fez. Mas muita coisa cumpriu na minha vida. Então, você percebe que o que te liga, o que te torna dependente da congregação e o que na sua cabeça faz com que ela seja verdadeira é as promessas que cumpriram na sua vida. Mas essas promessas, elas são para glorificar Cristo? Elas são para te ligar a Cristo ou não? Porque o evangelho da congregação, você vê que ele não glorifica Cristo de nenhuma forma. Quando alguém vai pagar um voto, vamos ser sinceros, eu voto na presença de Deus, da querida Irmandade, para agradecer a Deus que, olha, eu estava com um problema e eu orei e Deus falou pela palavra que ia ser comigo, ia se cumprir. Louvado seja Deus, porque passou 3 dias, aquilo que Deus cumpriu, aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu na minha vida. Eu louvo e engrandeço a presença de Deus, Deus seja louvado. Cadê Jesus? Cadê Jesus Cristo no seu testemunho? Como essa benesse te ligou a Jesus Cristo? Não. Mas Jesus está subliminarmente incutido em Deus. Essa é outra questão que os irmãos da congregação costumam dizer. Mas se eu falo de Deus, automaticamente é Jesus Cristo. Não, claro que não. Nós temos que confessar, a nossa boca confessar, nos arrepender e a nossa boca confessar Jesus Cristo perante os homens. Porque se nós fizermos... olha só, judeu crê em Deus, o povo do Islã crê em Deus, eles serão salvos? Não, porque eles têm que crer em Jesus Cristo. Não adianta falar que está subliminarmente, porque se eles rejeitarem Jesus como rejeitaram, não há salvação. Não há como você ficar falando só de Deus e falar que Jesus está automaticamente. Isso não existe, meu irmão. Então você vê que todas as obras conquistadas na congregação, elas são para te ligar à congregação, não são para glorificar Jesus Cristo. Então, tão logo você vê aqui, por seus frutos, perdão, Fernando, deixa eu só tentar concluir isso aí. Quando você vê o Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus, pelas palavras de Mateus, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiro, ou seja, uva, uma fruta doce, boa, ela conseguiria sair de um espinheiro? Não. Claro que não, é absurda essa ideia, né? Ou um figo dos abrolhos, que é a mesma coisa. Uma fruta boa, doce, de um espinheiro? Também não. Aí ele segue. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz maus frutos. Não pode, olha só, versículo 18, 7 de Mateus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, irmão Nilson, seja sincero. Quantas vezes nós estávamos na congregação e falou, nossa, esse irmão hoje pregou na carne. Nossa, aquele irmão hoje ele estava na virtude, pregou coisa boa. Se o Senhor Jesus já diz claro, uma árvore boa só produz bons frutos. Uma árvore má só produz maus frutos. E tudo que é produzido é para glorificar Cristo, te levar para Cristo, e nenhuma forma para te depender de uma denominação. Então, essas obras, essas pregações, esses milagres, não são da parte de Deus, se eu creio nas Sagradas Escrituras como a infalível palavra de Deus. Porque pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, não pode, é impossível. Então, uma igreja que pela pregação nega claramente Jesus Cristo, não tem que ficar falando de Jesus, ele já morreu, enfim, não, joga ele para fora, já cumpriu o papel dele, agora é a vez do povo. Impossível. Segue, Fernando, perdoa. Não, deixa eu... Quando eu era da CCB, né, a raiz ainda, eu tinha essa tática de falar da minha igreja, né? E a maneira de falar da minha igreja, no caso a CCB, era exatamente apelando para isso. Deus fala com nós lá, né? E contar os milagres e essas coisas místicas que aconteciam. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.